várias outras coisas que eles conversavam, porque eles começaram a ficar mais interessados em questão de filosofia, de caráter moral, e ali começou a surgir essa maçonaria que a gente conhece hoje, que é a maçonaria especulativa. Olha lá, Sara, voltou. Pode passar. Acho que essa parte não tirando. Nesse novo foco surgiu a maçonaria especulativa, que começou no século XVII. Essa forma modernizada de maçonaria não só mais abordou o trabalho dos consultores, e aí as lojas tornaram-se locais de encontro para homem dedicado e associado aos valores ocidentais, liberais, e foi aí que a maçonaria que conhecemos hoje começou a dar forma. No século XVIII, a maçonaria ganhou força na Inglaterra e na Escócia. Em 1717, aconteceu um evento muito importante para a organização, onde membros de 4 lojas separadas de Londres se reuniram para formar o que ficou conhecido como a primeira grande loja da Inglaterra. A maçonaria chegou ao Brasil no ano de 1797, com a loja Cavaleiros da Luz na Bahia. Logo após, mais lojas foram criadas no Rio de Janeiro. Aproximadamente tem 6 milhões de maçons no mundo. No Brasil, são aproximadamente 211 mil maçons e 4.700 lojas. Então, a primeira a sede, né, a primeira loja que eles abriram foi na Inglaterra, né, em Londres. E ali é a sede deles. E aí depois começou a surgir, a abrir outras lojas. Lojas, eles chamam de loja, mas não significa que vende alguma coisa. É que a gente chama tipo aqui templo, né? Então para eles chamam de loja, templo, mas é mais conhecido como loja também. Alguém já viu esse símbolo? Não, onde vocês já viram? Já vi em carro. Eu já vi como cantor. A maioria dos cantores. Tatuagem. Tem muito em filme. Em filme, shows. E esse símbolo também, Assim também eu ia falar isso agora. Tem na cédula do dólar. E é tanto que, pelo fato de esse símbolo ter na cédula do dólar dos Estados Unidos, eles acreditam, né, que eles estão envolvidos com o Illuminati. Por causa desse símbolo aí que está no dólar. Assim, né, pessoal? Vamos lá. Principais símbolos da maçonaria. Olho que tudo vê, que representa o grande arquiteto do universo. Um lembrete para os maçons de que sempre são observados pelo grande arquiteto do universo. Esse aí, alguém já viu em algum lugar? Não, esse acho que é o que eu mais tenho, né? Esse aí é o mais conhecido que tem. Eu trabalhei em Santana, na sede onde eu trabalho em Santana, era atrás da casa da maçonaria. Lá no trabalho tem uma praça que tem uma estátua dessa, no meio da praça. No meio da praça de Santana. Lá, é Nedaiá, já viu? Já vi. Tá lá. Usando a conselheira de salário. É, O esquadro e o compasso. Eles remontam às técnicas utilizadas pelos pedreiros na Idade Média. Pode passar, por favor. O compasso simboliza a busca pela perfeição do homem. A letra G vem de God, Deus em inglês. A representação de Deus se dá porque, para os maçons, ele é o grande arquiteto do universo. O esquadro simboliza a vida ética e honesta que todos os homens devem seguir. Maçonaria é uma religião? Quem achava que maçonaria era uma religião? Então, eles falam que não é uma religião. E aí está o problema. Por que aí está o problema? Porque, tipo assim, eles aceitam, a gente vai ler aqui, eles aceitam todas as religiões. Todas. Que quiserem entrar lá, eles aceitam. Então, aí eles falam que não são religião. Por que está aí o problema? Porque, assim, eles falam assim, nas minhas palavras, né? A gente não é uma religião. Então, tipo assim, a gente não tem nenhum problema com vocês. Né? Então, tipo assim, esse é o problema por quê? Porque eles vão tentar disseminar de que eles não são uma religião, eles são apenas uma sociedade que estuda filosofia, então não tem nenhum problema, então não está disputando com a igreja, não está disputando com nenhuma outra religião, então qualquer um pode fazer parte. Só que a gente vai aprender que, apesar de não ser uma religião, tem muitas coisas que contradizem a Bíblia, os ensinamentos deles. Dá para perceber, né? Só de falar que a questão que eles estudam, que eles querem aprender,
É sobre caráter moral, filosofia, essas coisas. A gente vai ler aqui. A fraternidade tem várias crenças espirituais e rituais, mas os maçons dizem que sua irmandade não é uma religião. A maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Entre os seus princípios destaca-se a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade os 3 princípios que eles pregam. O que eles mais falam, o que eles mais buscam e o que eles mais pregam são essas 3 coisas: liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, a maçonaria tem como objetivo a verdade, exame da moral e a prática das virtudes. A maçonaria é uma organização que não pode mais ser vista como secreta, pois é difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar sobre ela hoje em dia, mas ela é discreta. No entanto, várias das características da Irmandade são guardadas de maneiras sigilosas entre os membros. Como funciona a maçonaria? Para se tornar maçom é preciso cumprir alguns critérios. Para entrar na organização você precisa ser do gênero masculino. Existem comunidades femininas, mas não são tradicionalmente reconhecidas. Esse homem precisa ser livre e de bons costumes, ter consciência de sua pátria, de seus semelhantes e de si mesmo. Também precisa ter uma profissão ou ofício lícito e honrado que lhe permita prover a sua família e a instituição. Interessante que a gente leu, eles aceitam só homens, por conta lá do início, que foi de pedreiro, né? Não tinha nenhum pedreiro ou mulher. E para entrar, a iniciação que eles chamam, né? Esse processo de iniciação não é assim, eu quero entrar na maçonaria. Não, só entra na maçonaria por indicação. Eu não posso falar eu quero e eles vão me aceitar. Tem que ser por indicação de quem já é maçom. Geralmente ele se aproxima da pessoa, faz amizade, passa a saber como funciona a vida daquela pessoa, aí fala, você não quer ir lá conhecer e tal. E aí se a pessoa quiser, aí tem que levar todos os documentos. A esposa tem que assinar autorizando. Interessante também que tem que ter condições de pagar, manter a sociedade mensalmente, mas esses valores falam que é tipo, aproximadamente 150, 200 reais somente para poder manter a loja. Depende da loja, se for alugada, se o aluguel for barato, for caro, o valor vai depender disso. É o dízimo deles. Pode falar. Eu tenho um amigo, ele... Toma água, sabe? Logo no início da minha conversão, eu lembro que eu postei algo relacionado à Bíblia e ele me fez alguns questionamentos, né? Aí ele falou, depois a gente precisa conversar, eu tenho um convite para te fazer. E nisso eu não falei mais com ele. Aí um tempo atrás, eu tive conversando com ele, aí ele me falou que ele agora é maçom. Então eu acredito que esse era o convite. Mas eu achei surpresa. Ele era uma conversa, vou convidar para participar da maçonaria, Bom, e ao contrário do que falam, né, que só entra quem é rico, porém eles dizem que não, que é dependente da sua condição financeira, você pode entrar. Só que assim, para você entrar, como eu falei, tem todo um processo, às vezes pode levar meses e até um ano. Então chamou hoje, amanhã você já faz parte da maçonaria, não. Tem um processo de investigação, eles vão ver a sua conduta, como que você vai puxar a sua capivara, né? Como diz aqui em São Paulo, se tiver alguma coisa constando lá, alguma sujeirinha na sua capivara, eles não vão te aceitar. Então, tipo assim, tem todo um processo. Aí, se eles verem que tá tudo correto, você não tá devendo nada para ninguém, no sentido de se dizer, aí eles vão te aceitar. Aí começa o processo de iniciação. Eu vi até um vídeo, né, deles falando que esse processo de iniciação, então, a primeira vez que a pessoa entra na loja, que eles vendam os seus olhos para você não ver ninguém, a princípio. Aí depois eles tiram, né? Aí o pessoal pergunta e eles falam, não, é porque para não ficar, tipo assim, olhando muito o que está acontecendo, para ele concentrar no que está sendo falado lá, mas não sei se tem alguma coisa por trás disso. Eles não falam. Não, aí... na verdade, assim, eu também fui convidado, porque o meu patrão era maçom. E esse ritual de iniciação, ele é muito sério.
além de vendar, eles colocam uma espada no pescoço dessa pessoa e faz ela fazer um juramento de que muita coisa que aconteceria lá não poderia ser dito. Por isso que eles não falam. E por isso que eles usam a questão desse compasso, porque dentro desse ritual de entrada, eles falam que se a pessoa abrir a voz para falar alguma coisa daquilo que está acontecendo, será cortada a garganta dela de um lado ou outro. Eu vi isso. O símbolo do compasso. Sim. E outra, dependendo da sua religião, você vai ter que fazer um juramento em cima. Um exemplo, eu sou cristã e eu vou entrar lá. Aí eles vão pegar a Bíblia, e aí ele vai com a Bíblia abrir lá e eu vou fazer um juramento em cima, ali segurando a Bíblia, mais essas outras coisas que o pastor falou, olhos habilitados, outras coisas que eles vão falar. É islâmico, aí vai pegar o Alcorão. Então dependendo da religião, se tiver algum livro, alguma coisa assim, sagrada para aquela pessoa, que vai ser usado no processo de iniciação. E assim, é interessante, irmãos, que dependendo da sua atitude lá dentro, você pode ser expulso. Não pode bater em mulher, não pode usar droga, não pode bebidas. Você tem que ser um bom filho, tem que ser um bom esposo, tem que ser um bom pai. Nem sempre todos vão seguir essas regras, né? Igual dentro da igreja. A gente tem a Bíblia que nos ensina e nem todos, infelizmente, obedecem. Então lá funciona da mesma forma, nem todos vão obedecer. Mas se eles souberem, eles expulsam. Não pode desviar dinheiro público também. Não sei se você lembra da cidade de Minas, que o pai dela era na autopeça, ela lembra? A enfermeira. O pai dela fazia parte, ela falava que tem algumas fases, né? Que quando entra, tem umas fases que eles chegam a ter um certo tempo que eles são aceitos, né? São os graus, né? A maçonaria são graus. Ela falou Sujana, e ela era espírita, e o pai dela era da maçonaria. Ela falava que era um segredo mesmo, que era fora do normal esse segredo dele. Mas ela falou essas fases. Sim, e o segredo é tão grande que até eu vi um vídeo até de um rapaz que se converteu. Na verdade ele era crente, mas fazia parte da maçonaria, e depois ele entendeu que ele estava apenas sendo um religioso. Aí ele nasce de novo de verdade. Mas nem ele conta o que realmente é feito lá dentro, de forma assim prática. Eles não falam. Para ver o tanto que eles levam essa questão do silêncio a sério. Então, dependendo do seu comportamento lá, eles são expulsos. E aí tem a diferença de que tem as lojas regulares e as lojas irregulares. A gente vai ver aqui também. As lojas regulares são quais? São conhecidas e aceitas pela sede lá, que é a loja da Inglaterra lá em Londres. Quais são as irregulares? Por exemplo, uma maçom foi expulso. Aí ele vai lá, abre uma loja por conta própria, e aí eles começam, tanto que tem pessoas que te convidam por e-mail, por WhatsApp, por internet. Essas são as lojas irregulares. Porque as regulares não convidam ninguém para ser maçom dessa forma. Como eu falei, se aproxima, conhece a pessoa, é por indicação. Então tem essas lojas também que é irregular e que eles não consideram como irmãos, eles não consideram como maçom. Porque eles sabem que, sabendo que você é de uma loja irregular, eles não vão te considerar como maçom. E eles têm uma carteirinha também de identificação. Então quem está nessas lojas irregulares não é reconhecido. Tem uma saudação também específica, oculta, de toque de mão, alguma coisa assim. Tem uns cumprimentos para poder se identificar. Só que, tipo assim, eles falam que nem ligam muito para isso. Eles falaram, acham que você vai chegar lá e inventar um toque para identificar que você é maçom, então não estão nem aí. Tipo, eles falam assim. Porque, tipo assim, tem, mas eles não ligam muito para essa questão dos cumprimentos. Mas tem sim os cumprimentos e tem palavras também para eles se comunicarem entre si. Porque isso vem lá da origem, né? De que para eles poderem se identificar quem era pedreiro, né, maçom na época, eles tinham algumas técnicas para poder, de palavras e ações para poder identificar um ao outro. Uma das coisas que eles observam para poder convidar alguém é que devem ser pessoas que tenham um certo tipo de influência e que fala bem e que tenha uma oratória boa. Isso para eles vale muito. Vale muito. Sim. É que eu falei, eles têm tem de tudo lá, tem médicos, tem doutor, muitos políticos, muitos nomes conhecidos também, que já foram maçons. Só que assim, eles falam que não pode desviar dinheiro público. E tem muitos políticos lá dentro, né? Aí as pessoas perguntavam pra eles, e aí, como é que faz? Eles falam, esse cara ele é ridicularizado por nós. Só que infelizmente a gente sabe que tem muita passada de pano também, não é só lá, né? Em vários lugares.
por ter um cargo mais alto, tem as passadas de pano. Acontece muito da igreja também, né? Para quem realmente não obedece a palavra de Deus e é levado por essas questões de cargo, dá uma passadinha de pano e lá também com certeza deve ter. Mas não pode desviar dinheiro público. Então eles prezam muito por isso, porque quando eles falam que estuda filosofia, caráter moral, é justamente para isso, para fazer você um ser mais evoluído, no sentido tanto moral, espiritual, ou seja, você tem que ter um bom comportamento. Então tem muitos maçons que realmente são muito certinhos, né, tem um comportamento que dá um testemunho mesmo no sentido de se comportar bem, de ser um bom filho, um bom pai, de ser um bom para a sociedade, um bom homem para a sociedade. Apesar da maçonaria não se denominar como uma religião, é preciso acreditar em uma divindade suprema para se tornar membro. Não há uma outra religião de pré-requisito, mas a pessoa não pode ser completamente cética, então quem é ateu não pode ser maçom. Os maçons se reúnem em templos, oficinas ou lojas regulares, foi o que eu falei, de forma periódica. Lá realizam cerimônias ritualísticas. Os ritos ou procedimentos ritualísticos são métodos utilizados para a transmissão dos Os ritos ou procedimentos ritualísticos são métodos utilizados para a transmissão dos ensinamentos e organização das cerimônias maçônicas. Dentre eles estão rito de York, rito escocês antigo e aceito, rito escocês retificado. A maçonaria possui hierarquia dentro de sua organização, com membros, secretários e o grão-mestre, o cargo mais alto dentro da instituição. Então foi o que a gente falou aqui. Tem lá dentro cargos e tem também essa questão, tem a questão do cargo, tem a questão do grau, que é totalmente diferente. Então lá dentro tem secretário, tem tesoureiro, tem hospitaleiro, que é o que vai, a gente falou que eles são filantrópicos, né? Ou seja, tem o hospitaleiro que vai cuidar dessa questão social. Então eles ajudam muito hospitais, eles ajudam escola, eles falaram que na pandemia eles ajudaram bastante. Então, tipo assim, lá tem igual, tipo na igreja mesmo, né? Cada um tem um cargo, cada um tem uma função. E o mais elevado é o grão-mestre. Então, tem porteiro, tem vigilante, cada um lá tem uma tarefa lá dentro. E tem o chama vulnerar o mestre, se eu não me engano, que é como se fosse o gerente ali da loja. E aí tem um porteiro que parece ser um cargo inferior, mas lá dentro não é. Por quê? Porque depois que você passa da questão do vulnerar o mestre, para você vai ser porteiro, você precisa conhecer tudo que funciona dentro da maçonaria, porque o porteiro é quem vai aceitar as pessoas lá dentro. Então ela precisa conhecer tudo para ver se realmente vai aceitar aquela pessoa lá ou não. Tem vigilante, tem os mestres, tem os aprendizes, tem um mestre que vai ensinar ao aprendiz. Então lá tem vários cargos e cada um exerce a sua função e vai crescendo de acordo com o tempo que vai passando dentro da maçonaria. E esses ritos que a gente leu aqui, irmãos, eu coloquei só alguns, mas eles praticam mais de 110 ritos, só que é mais conhecido 7, né? Eu coloquei alguns aqui. E esses ritos, que nem eu falei aqui, tem muitos que acreditam que lá tem os rituais satânicos, e eles falam que não tem nada a ver. Então eles falam que eles não fazem nada relacionado a satanismo, eles não fazem nada disso. Esses ritos, o que são esses ritos? São coisas, como é que eu posso dizer? São um conjunto de cerimônias que eles vão praticar lá dentro. Então, tipo assim, que nem tem os ritos, de acordo com os ritos tem os graus. A gente vai ver aqui que é diferente. Então, assim, a pessoa tem um cargo lá de grão-mestre, mas ela pode ter um grau menor do que alguém que é só um aprendiz lá dentro. Então, o cargo é diferente de grau. O grau está relacionado dentro dos ritos que eles estudam. E cada rito tem uma quantidade de grau. O maior é o 33, que é o mais conhecido. Então, tipo assim, um exemplo, o rito escocês, vai até o 12 grau.
o rito brasileiro, por exemplo só, vai até o 33. Então, de acordo com o rito que eles estudam, vai ser o grau que está relacionado. Então, tem uns que, por exemplo, está estudando o rito brasileiro, aí ele está no primeiro grau. Aí ele vai passar para o segundo, aí ele vai passar para o terceiro. É como se fosse na escola. Na escola você está na primeira série, aí você estuda algumas coisas. Aí você vai para a segunda série, você estuda algumas coisas. Aí você vai passando de fase e vai passando de conhecimento. Então você vai adquirindo mais conhecimento. Até chegar ao 33, é como se fosse tipo, eu já fiz um doutorado, entendeu? Então você vai eles vão passando de grau de acordo com que vai estudando. Só que assim, tem muitos lá dentro também que eles falam que não estudam. E eles não é obrigatório. Por exemplo, a pessoa vai lá para a maçonaria e quer só ajudar socialmente, quer participar das reuniões, mas tipo, não quer estudar nenhum rito, não quer ter nenhum conhecimento. Então, eles não vão forçar a pessoa a estudar. Mas tem aqueles que ficam lá dentro e estudam todos os ritos, são muito estudiosos, são muito dedicados. Mas tem uns que vai lá só por ir, só para ajudar, para dizer que está ajudando de forma social, vai lá, dá o dinheirinho todo mês e está tudo bem. Só por isso. É igual dentro da igreja, né? Tem uns que vêm por vir, não faz nada, tem outros que se dedicam. Exatamente. Tinha que soltar, Tinha que soltar, né, Samara? Exatamente. Tem aqueles que você quer ficar quietinho, não faz nada e tá tudo bem. Continua assim, né? Cargos e graus são diferentes. Os graus estão relacionados com os ritos que eles estudam. Cada rito tem sua escala de graus, dentre eles o grau 33, que é o mais conhecido e mais alto. E os cargos estão relacionados aos papéis que eles desempenham dentro da loja, como secretário, hospitaleiro, tesoureiro, dentre outros. E assim, como eu falei, eles não revelam o que eles fazem. Só que esses ritos são coisas de filosofia que eles estudam. Né? Tem lá um rito... o grau lá, dependendo do rito, tem um grau de tipo, tem um lá que é príncipe do tabernáculo, cavaleiro Rosa Cruz, cavaleiro Santo André, vai ser essas coisas que eles vão estudar, e dentro disso, às vezes, tem algumas lendas também, e até versículos bíblicos que eles usam, bases bíblicas, mas totalmente distorcidas, ou seja, da forma que eles querem, de acordo com aquele rito, não da forma correta que a Bíblia diz. Então, o que eu, Samara, particularmente acredito, eles não revelam o que eles fazem e eles falam que esse rito é só estudo e tá tudo bem. Só que um cara perguntou para os maçons, no vídeo que eu assisti, falou, mas fala que tem umas coisas meio macabras lá dentro, que não sei o quê. Aí eles falaram, não, é que tem uns ritos que a gente estuda, mas né, tem uns que é mais assim, mais elevado, não sei o quê. Aí eles começam a distorcer o assunto e não falam. Então, assim, eu particularmente acredito que possa ter alguma lenda, alguma coisa, tipo nesse Rosa Cruz mesmo, alguma coisa que eles podem querer praticar, fazer, não sei. Então, se tiver alguma coisa de ocultismo, de magia, pode ser dentro desses ritos. Então, não é provado, nem estou dizendo o que eles fazem, mas é o que eu particularmente acredito que se realmente existir alguma coisa, vai estar dentro desses ritos aí. Porque eles não falam de nada de magia, nada de satanismo, nada de ocultismo, eles falam nada disso. Que eles falam que não tem nada a ver com isso, é só filosofia, que eu falei, ter um caráter moral, bom costume, ser um bom cidadão, é só isso que eles estudam, é uma sociedade. Então eles não falam nada se eles fazem alguma coisa. Só que, tipo assim, eles falam que a evolução não é só moral, é espiritual. Então, eu acho que eles, dentro de algumas coisas ali, se quem quiser, deve praticar alguma coisa, não sei. Então, assim, a gente vai ler aqui sobre... Porque tem muitos cristãos, irmãos, que são maçons, principalmente pastores. A gente vai ler isso aqui. Por que eles são cristãos e são maçons? Porque, tipo assim, a gente acabou de ler que não é uma religião. A gente acabou de ler que não é uma religião. É só uma sociedade. Estuda o quê? Filosofia, ter um bom caráter, ser muito bom para a sociedade e ajudar socialmente as escolas, ajudar socialmente quem precisa. Então, tipo assim, aparentemente não tem nada a ver. Tem algum problema? Não. Mas aí a gente vai entender que essas coisas é muito contrário à Bíblia em algumas práticas e teorias que eles ensinam. O que a Bíblia diz sobre a maçonaria? A organização prega que busca a verdade, os bons costumes e a ajuda mútua.
questões espirituais, religiosas são secundárias e não é discutida. Bom, qual é o problema então? Ao longo da história, a igreja e a maçonaria tiveram uma relação bastante ambígua. No início, não havia qualquer problema em participar das duas instituições. Com o passar do tempo, as religiões começaram a estranhar o caráter semi-religioso dos rituais maçônicos, das tentativas de manutenção do sigilo do grupo. Em 1938, o Papa Clemente XII proibiu os católicos de se tornarem membros das lojas maçônicas. Atualmente, católicos maçons não são punidos com a excomunhão. No entanto, a Igreja Católica recomenda que seus fiéis não se envolvam com a instituição. Já a história com a Igreja... Deixa eu beber uma água do lado. Já foi. Já a história com a Igreja Protestante é um pouco mais complexa, principalmente se analisarmos o contexto brasileiro. No início, os protestantes e a maçonaria já eram muito próximos. Como o Brasil era bastante católico, quando os primeiros protestantes chegaram, quase todos os grupos sociais receberam os evangélicos com certa hostilidade. Os maçons não agiram assim. Eles viam os protestantes como um grupo legítimo, que podia colaborar com o processo emancipador e de aprimoramento cultural do Brasil. Era apenas mais uma religião que podia ser abraçada pela fraternidade. Por isso, diversos pastores e líderes evangélicos entraram na instituição. Claro que nem todos eram a favor dessa parceria. Eu lembro a respeito disso, irmãos, eu vi que quando a gente leu aqui que nem todos eram a favor disso, quando começou a envolver as duas coisas, igreja e maçonaria, algumas não viam nenhum problema, só que tem outros que viram. E eu vi que a presbiteriana, ela se dividiu entre... Tinha a presbiteriana do Brasil, a presbiteriana. Aí ela se dividiu e colocou presbiteriana independente. Por quê? Foram esses caras que não concordaram que podiam ser crente e maçom ao mesmo tempo. Aí quem não concordou foi lá e abriu a igreja presbiteriana independente. E continuou a outra do Brasil. Lógico que as duas têm, não é só isso, tem distinções, coisas de pensamentos diferentes, que eles defendem teologia diferente. Mas, pelo que eu li, a princípio, a divisão da presbiteriana independente para a do Brasil foi por conta de não concordar de maçons serem crentes. Atualmente, várias igrejas proíbem que seus pastores e líderes participem da maçonaria e recomendam que seus membros deixem a instituição. Isso não é unanimidade, mas o consenso geral que vários dos preceitos da fraternidade não são compatíveis com a fé cristã. A maçonaria prega o uso das boas obras e práticas morais como forma de elevação da alma. O ser humano seria capaz de conseguir a própria salvação através do mérito, o que contradiz a palavra de Deus em Efésios 2, verso 8 ao 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, como eu falei, aparentemente não tem nenhum problema, não tinha, a gente lendo a história, lendo a origem, é só uma sociedade, não tem nenhum problema. Só que eles falam, essa questão de eles estudar sobre o caráter moral, a evolução intelectual, eles são muito humanistas. Em que sentido? Eles querem que você, tipo assim, você é maçom. Então o que eles vão ensinar lá dentro? Que você tem que evoluir, mentalmente, espiritualmente, no caráter moral, você tem que evoluir. E aí que a gente acabou de ler, que eles entendem que você é um ser humano bom, que vai evoluindo, que vai melhorando, e aí, então você mesmo pode se salvar, porque você é um ser humano bom, você vai se evoluindo moralmente, então você mesmo pode, precisa, de Deus, porque você mesmo é bonzinho e tá tudo certo. Então eles pregam que você, nas minhas palavras, que você tem que lutar pela sua salvação. E aí a gente acabou de ler que Efésios diz, a palavra do Senhor, que a salvação ela não vem por meio de obras. E eles também pegam muito esse gancho de que eles são filantrópicos, eles ajudam muito.
Então eles se apoiam nisso, né? A gente ajuda muito socialmente, a gente são os caras bons. Então, ou seja, eles querem a salvação por meio de mérito. E a palavra de Deus nos ensina que a salvação não é por meio de mérito, não é por causa das nossas próprias justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Então a gente sabe, a gente conhecedor da Bíblia, né, sabe que nenhum de nós conquistamos a salvação com as nossas próprias forças. Nada do que eu faça me torna merecedor da salvação. A gente só é salvo por causa de Cristo, e isso é pela graça, não é pelas obras, não é por ser bonzinho, não é por praticar, é por meio de Cristo. Então, quem é crente e é maçom, irmãos, ou não lê a Bíblia, ou é bem religioso mesmo na nossa de novo. Samara, você falando desse jeito, parece que eles eram mais puxados pro calvinismo, né? Calvinista. Uma vez salvo, sempre salvo. É que assim, muitos presbiterianos eram, a maioria são maçons. Hoje em dia eu acho que, né, não deve ser tanto mais. O entendimento da maçonaria sobre Deus também difere da fé cristã. Eles enxergam uma divindade que chama de grande arquiteto do universo, mas não é necessariamente o Deus da Bíblia. Para eles, todos os deuses de todas as religiões são essa mesma divindade. Então, um dos requisitos para você ser maçom, você tem que crer num ser supremo. Então, não necessariamente é o nosso Deus. Então, tipo, qualquer outra religião que crê num ser supremo, que não seja o nosso Deus, ele está certo. Só não pode ser ateu, mas crer num ser supremo, tá tudo certo. Então, assim, aparentemente falar, mas eles creem no ser supremo, eles creem em Deus. Não é necessariamente o nosso Deus. Aqui no Brasil, os rituais acontecem com a Bíblia aberta. Entre outras situações, o mesmo rito pode ocorrer com o livro do Alcorão. Depende da religião de cada um. Esse sincretismo não é bíblico. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu coloquei esse versículo, irmãos, porque é que nem a gente falou aqui. Eles aceitam todas as religiões. Tudo bem. Não significa que quem é cristão vai ter que concordar com tudo que está lá dentro. Só que se você sabe que uma sociedade aceita todas as religiões, estuda todos os estudos filosóficos, o que você vai caçar lá dentro? Esse cristão, ele não tem a Bíblia, e aí eu coloquei ali, depois a gente vai ler, não tem só a Bíblia como um único meio de regra de fé e prática. Ou seja, ele coloca um complemento na sua fé. Ou seja, a Bíblia e Jesus não está sendo suficiente para ele. Então, porque assim, se você não quer errado a gente ler outros livros que não seja só a Bíblia. Tem livros muito bons que vai nos ajudar, nos orientar, livros muito bons, mas não é superior à Bíblia. Eu não posso agir de forma que aquilo ali que eu estou aprendendo em outro lugar é muito mais elevado, vai trazer muito mais satisfação para mim e me ensinar muito mais do que a Bíblia. Quem é cristão entende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por mais que eu leia outras coisas, ela é a principal. Ela é inspirada por Deus. Então, ali dentro eles aprendem várias coisas. Não pode falar muito das religiões, ali de ficar defendendo política, de ficar defendendo religião. Eles aprendem de várias coisas, compartilham vários ensinamentos. Ou seja, a Bíblia não vai ficar de lado. Se eles falar, vai ser uma coisinha ou outra. Então aí a pessoa quer o quê? Um complemento. Ou seja, a Bíblia não está sendo suficiente para mim, Cristo não está sendo suficiente para me salvar, eu preciso de outro mérito a mais, eu preciso de outra coisa, é como se fosse isso. Então, assim, é interessante que eu estava vendo um ex-maçom, ele contando o testemunho dele, que ele era da Igreja Batista, se eu não me engano, que ele era da Igreja Batista, ia normal, como crente normal, e ia na maçonaria. Aí ele conta que ele passou por um processo com a filha dele, que estava muito mal, se eu não me engano, estava bem doente, e aí ele falou que ele se encontrou num momento de desespero tão grande, que ele entendeu que o que ele estava fazendo não estava resolvendo a vida dele. Não estava trazendo satisfação para a alma dele. Ele falou assim, que ele parou e pensou, o que eu estou fazendo? Eu vou na maçonaria, eu vou na Bíblia, eu vou na igreja, mas tipo assim, olha como é que eu estou. Tipo assim, não está resolvendo. Então ele entendeu que naquele momento ali,
pelo que eu entendi, naquele momento ali ele sabia que ele podia só recorrer a Deus. Quero ver ele falar, maçonaria, vem me ajudar com a minha filha aqui. Não, só tinha Deus para ele recorrer. Então eu acredito que como só tinha Deus para ele recorrer, ele pensou, se só Deus pode me ajudar nesse momento, por que eu estou dividido? Aí ele fala que ele entendeu que ele não era um crente, ele entendeu que ele era um religioso. Aí ele abandona a maçonaria, ele abandona também a religiosidade e realmente ele nasce de novo. Aí ele entende o que realmente era servir a Cristo, porque ele ia na igreja normal, cultuava normal, tudo normal, e fazia parte da maçonaria, mas ele não tinha nascido de novo. Então, quem realmente nasce de novo, quem realmente tem uma vida com Deus, sabe muito bem que não tem como associar as duas coisas. E ele falou que ele tem um amigo, que era, assim, não sei se era pastor, mas que era cristão, e reformado, que estava pregando lá, normal, e é maçom, e é da igreja, e tá tudo bem para ele. Aí ele falou que perguntou para esse cara assim, como que ele consegue conciliar as duas coisas. Ele falou, cara, eu não sei como você consegue conciliar as duas coisas. Você está no altar, pregando a palavra de Deus, ali tem pessoas que precisam receber vida, a palavra de Deus é vida. E você está ali sendo uma coisa, mas quando sai do púlpito ele falava totalmente outras coisas, a ponto tipo, de ser cético até a respeito de algumas coisas de Deus mesmo, de duvidar algumas coisas a respeito das coisas de Deus, mas pregava no púlpito. Ele falou, isso é muito sério. Ele falou assim, você não pode fazer isso. E aí as pessoas, com certeza vai dar alguma desculpa, mas tipo assim, como que alguém consegue conciliar as duas coisas, irmãos? É a mesma coisa de querer misturar água no óleo. Não vai misturar, não importa a justificativa que você dê, não importa o que eles falam, eu não faço parte de algumas coisas, eu estou ali, tá? Não importa o que fala, não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como a gente estar dividido, ou realmente a gente realmente nós dedicamos a nossa vida a Cristo, ou da maçonaria ou a outras religiões. Então não é só a maçonaria. Porque a gente estudou aqui, né, que acho que é o hinduísmo que aceita outras religiões também, né? Então, assim, esse é o perigo. Por quê? Porque quando aceita todas as religiões, aí é mais fácil de ser infiltrado na igreja. Porque quando aceita só uma, aí você fala, eu não posso, porque ele é só aquela religião. Mas quando aceita todas, você fala, não, então tá tudo bem, aceita eu, aceita os outros. Então, tipo assim, a maçonaria é algo muito fácil de ser infiltrado dentro da igreja por conta de eles ficarem defendendo a tese de que eles não são uma religião, que eles não têm nenhum problema com nós e que não tem nenhum problema de fazer parte da maçonaria. Só que quando você começa a ler, começa a estudar o que realmente eles ensinam, a gente vê que não faz sentido e que é antibíblico também. Porque se eu estou na maçonaria para mim buscar um caráter moral, para mim poder se aperfeiçoar mais como pessoa, aonde fica o Espírito Santo? Aonde fica a natureza adâmica que a gente lê na Bíblia e entende que a nossa natureza, por mais que a gente tenha o Espírito Santo, mas a gente vai ter que lutar contra o pecado todos os dias. Eu coloquei ali também, a gente vai ler no final, que o pecado entrou no mundo, então a gente sabe que a gente caiu, o homem caiu, não tem como a gente fazer o bem, a gente não consegue fazer o bem com as nossas próprias forças. A Bíblia diz que tudo que é de bom, ou seja, o amor, a alegria, a bondade, isso é fruto do Espírito. Nós não conseguimos fazer essas coisas com nossas próprias forças. Se não é Deus, a gente quer matar, a gente rouba, a gente é desonesta, a gente faz tudo errado. Então, por mais que eles tentam fazer tudo certo, não é tudo que eles conseguem fazer. Por quê? Porque sem a ajuda do Espírito Santo, sem Cristo, nada podemos fazer. Estou quase na aleluia, glória a Deus, tá? Eu estou aqui já. Então, quem faz parte da maçonaria e é cristão ao mesmo tempo, é sério, não dá nem para entender, irmãos. E tem muitos, não é um, não é dois, não é três, tem muitos que são cristãos e maçom também. Muitos, uns a igreja às vezes não sabe e outros sabem, tá tudo bem. Nem a gente leu que a maioria não aceita, mas tem outras igrejas que tipo, não vê nenhum problema em relação a isso. Mas não tem como, porque, que nem eu falei aqui, é somente por meio do Espírito, é somente por meio de Cristo que a gente realmente é aperfeiçoado, é somente por meio de Cristo que a gente consegue a prática das virtudes, é somente por meio de Cristo que a gente consegue a salvação, tudo a gente depende de Cristo. Para praticar o que é bom, a gente depende de Cristo, para ser salvo, a gente depende de Cristo, porque por nós mesmos a gente só faz o que é mal. Paulo fala, em mim não habita bem nenhum, na minha carne não habita bem nenhum, miserável homem que eu sou.
Aí como que eu leio isso na Bíblia e estou lá na maçonaria para buscar ser melhor e aí confiar na minha própria força, no que eu faço, no que eu sou? Não tem como. Com todas essas diferenças, como ainda podem existir cristãos maçons? Na verdade é que a ignorância pode gerar esses casos. Talvez a pessoa não tenha um profundo conhecimento das escrituras, ou então não conhece profundamente a fraternidade, já que tudo é sigiloso. Muitos entram no grupo visando apenas os benefícios sociais, políticos e financeiros. Não entendem bem as relações ideológicas por trás disso também. Para resolver isso, tem que se arrepender, abandonando a maçonaria e usar somente a Bíblia como única regra de fé e prática. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pode passar. Eu acho que o versículo não saiu ali. Peraí, vamos ler. Acho que eu não coloquei só a referência. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. 16. 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo? Que a Bíblia é inspirada por Deus e que ela é apta para ensinar, para nos aperfeiçoar. Então, só ela pode fazer isso. Então, nenhuma filosofia, nenhum rito que eu estudar, nada do que eu faça, ainda que me traga conhecimento. Isso, qualquer outra coisa que eu estudar vai me trazer conhecimento. Mas me aperfeiçoar, me instruir, só a Bíblia pode fazer isso com a gente. Então, por mais que eu estude, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que ele chegue no grau 33, no 1000, nada disso pode trazer de fato o aperfeiçoamento para a vida deles, a não ser Cristo. Então vamos para a conclusão. Eu coloquei aqui 3 pontos aqui, meio que resumido tudo que a gente leu. Então a maçonaria é uma instituição filosófica. Foi influenciada pelo iluminismo. E isso também é muito sério, porque ela teve muita influência no iluminismo, que era o quê? Que eles defendiam muito a questão da razão e do entretenimento da fé. Ou seja, foi influenciado pelo iluminismo, eles fazem o quê? Eles pegam mais a razão para poder entender a respeito de tudo. Então, tudo que eles entendem, tudo que eles acreditam, tudo que eles querem explicar é por meio da razão, não é por meio da fé. E o que a gente aprende na palavra de Deus a respeito disso? Quem consegue compreender Deus através da razão? Quem consegue servir a Deus através somente da razão? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente serve a Deus, não é que a gente é irracional não, mas a gente serve a Deus por meio da fé, porque se por meio da razão tem coisas que não dá. Se a gente for querer servir a Deus só por meio da razão, a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar. Então a gente não serve a Deus pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, porque eles que querem explicar tudo através da razão é só por meio do que eles veem. Então a gente não serve a Deus pelo que a gente vê, a gente serve a Deus pelo quem Ele é, pelo que a gente crê, né? E a outra coisa, eles visam o desenvolvimento contínuo de seus membros nos campos morais, intelectuais e espirituais. Mas a Bíblia nos ensina que em nossa carne não habita bem nenhum depois que entrou o pecado. Somente por meio da nossa união com Cristo somos aperfeiçoados por Ele, pois somente em Cristo há a verdadeira plenitude, ou seja, eles buscam uma plenitude através das filosofias, através dos ensinos do iluminismo, mas na verdade somente por meio da nossa união com Cristo há a verdadeira plenitude. Aí eu coloquei esse versículo que resume tudo que foi falado aqui. Colossenses 2, verso 8 ao 10.
Tenham cuidado para que ninguém escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, irmãos, eu achei esse versículo poderoso. Se você só ler ele para uma ação, não precisa falar mais nada. Esse versículo eu achei muito poderoso, porque se resume tudo que a gente falou aqui. Que a gente não precisa viver por meio de filosofia, por meio de nada dessas coisas deste mundo. Porque somente por meio de Cristo nós somos aperfeiçoados. E nele habita toda a plenitude. Então o homem está sempre atrás de tentar se encher, de se preencher através de estudo, de alguma coisa, de algum rito, de qualquer outra coisa, de alguma outra religião, mas somente em Cristo a verdadeira plenitude. E somente nele nós encontramos a verdadeira satisfação. Amém? Aleluia. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, aí vamos continuar na dúvida se tem alguma coisa lá dentro de prática ou não. Pode falar? Então, não tem como a gente falar, não é comprovado se realmente tem algum ritual satânico, alguma magia, alguma coisa, não é provado. E se tem, é algo oculto entre eles. Só que interessante que eu fico pensando assim, se eles falam que eles não fazem nada a respeito de satanismo, se eles falam que não tem nada de errado lá, é só estudo, por que eles estão secretos desse jeito? Entende? Porque, tipo assim, na origem, tudo bem, ali fazia um sentido, era questão de construção, era de autoproteção, então ali tudo bem. Mas e hoje em dia, a maçonaria moderna, e hoje em dia, qual o sentido de ser tão sigiloso? Qual o sentido de ser tão oculto desse jeito, se não tem nada de errado lá dentro? Não de forma conclusiva, uma vez que a gente já concluiu, mas eu li muito tempo atrás, talvez poderia ter falado no começo, né? Mas acho que se enquadra bem. A gente, antigamente, hoje ainda, a gente ouve muito falar de nova era, né? A gente fala de nova era. Quando eu penso em nova era, a gente pensa ali no Apocalipse, né? Cristo vindo buscar a sua igreja, depois Cristo vindo julgar aqueles que ficaram na terra e estabelecendo um milênio, entendeu? Essa prática filosófica de pensamento, e aí entra todas essas partes figurativas que nós falamos, né? Que tem tudo a ver. A questão lá da cédula, da pirâmide, que é construção, tem tudo a ver lá com o que falou no começo, o negócio de construir, do pedreiro lá e tal. Tem lá escrito em latim, que quer dizer que lá que é um negócio de nova era também, uma nova era se inicia. Então é tudo uma coisa ligada com a outra. É como se essa venda que eles colocam nos olhos é como se quisesse esconder algo que aqueles que têm o grau mais elevado já sabem o que é. Como se eles sabem que aquele milênio vai ser estabelecido por Cristo, né? Satanás vai reinar na terra e para eles é como se eles estivessem na terra reinando com Satanás, entendeu? Eu penso, tenho esse entendimento dentro dessa obscuridade que eles trazem nesses ensinamentos, né? Assim, eu vejo, talvez quem é cristão e participa, talvez, tipo assim, tem uma consciência, né, menos pesada, que deve falar, porque eles não são obrigados a estudar tudo e a fazer tudo. Então, talvez eles se confortam no pensamento assim, tal coisa ali eu não faço, entendeu? Se eles falam alguma coisa ali que é contrária à Bíblia, eu não pratico, eu só faço as coisinhas que não tem nada a ver. Só que, tipo assim, ou é ou não é. Né? Então, tipo assim, tá sendo metade lá e metade na igreja, né? Tipo, não faço tudo lá e não pratica tudo aqui. Então, tipo assim, eu acredito, como eu falei, que se eles praticam alguma coisa assim de oculto, vai estar dentro desses ritos, que tem umas lendas, você vai ver umas coisas mais nada com nada. E que talvez, tipo, nem todos chegam a estudar, porque é muita coisa, então você tem que estudar muito. Então, nem todo mundo vai ter essa disponibilidade de estudar. Então, talvez nem todo mundo chegue, como você falou, no último grau de entender o que realmente está por trás de tudo isso. Então, Samara, é que nem eu estou falando com a Leia, a gente está estudando o contexto daquilo que é exposto. Exatamente. Né? Não o que é só o que é comentado por fora. Mas eu já vi um comentário de alguém que saiu da maçonaria na internet falando que tem ameaças de familiares e de família, e isso é ocultismo. Ou seja, eu entrego meu filho, e se eu abrir alguma coisa, eles matam o filho. Isso é um comentário de alguém que saiu da
né? Só o que eles querem que a gente saibam, essa é a verdade. Só que assim, tem muito isso também, que muitos falavam que quem saísse da maçonaria eles matavam, né? E eu acho que isso não é tão verdade, porque senão não existiriam ex-maçons para contar a história. Mas assim, que eles fazem alguma coisa lá de um pacto, sei lá, que não pode contar, alguma coisa eles fazem, que não pode contar. Dessas situações, vamos supor, de filosofia, de vida, dessas questões, o foco é tirar a salvação das pessoas, porque não se fala sobre isso. Se fala de uma vida melhor, de filhos melhores, de uma comunicação melhor, de todos os benefícios, mas não se fala de salvação. Então, o foco de todo, eu digo assim, dessas questões de não serem religiosas, é tirar a questão justamente que a gente tanto preza, que é a salvação. Por isso que a gente fala que é mais fácil de enganar. Por quê? A gente só fala de filosofia, de bom costume, mas não é uma religião, a gente não fala nada a respeito de salvação. Exatamente. E é tanto que a gente deu aqui que ela não é mais secreta porque a gente já ouviu falar, mas ela é secreta. Sabe por que ela não é mais secreta? Por conta das teorias que começaram a surgir. Por ela ser tão fechada e tão secreta, aí todo mundo começou com o pensamento, lá dentro tem isso, especular, lá dentro tem coisa satanista. Quem é maçom não pode sair porque vai morrer. Lá eles fazem isso. Então, tipo assim, como começou muitas especulações negativas, o que eu particularmente penso que eles pensaram? Tipo, a gente vai ter que desmificar isso, vai ter que tirar esse pensamento pessoal. Então eles começaram a falar o que realmente eles falam, que eles defendem, que eles estudam só na teoria, eles começaram a falar isso, para poder tirar esse conceito. É tanto que você vai pesquisar algumas coisas, tem algumas maçons na internet, coisas que eles publicam de falar assim, a gente está aqui para poder tirar esse pensamento, que a gente faz parte com Satanás, que a gente faz isso aqui. Não, a gente só estuda, a gente só faz isso, faz aquilo. Então só não é mais tão secreta como era antes por conta das especulações. Então, para poder tirar essas coisas da mente das pessoas, eles começaram a falar o que realmente eles são e o que eles fazem, né? Da forma que eles querem falar e só o que eles falam, o que eles querem falar. Mas é o que eu estou falando, se realmente não tem nada assim de Satanás, alguma coisa de ritual assim, por que é tão secreto desse jeito, né? Aí a gente não sabe. Então, assim, se não tem nada disso, já é errado um cristão fazer parte. E se tiver alguma coisa, aí piorou ainda, né? Mais alguma dúvida, irmãos? Ficou claro? Amém. Eu espero que tenha ficado claro. Agradeço a oportunidade.